E aí, gente fina? Hoje eu tô aqui passando pra compartilhar algo com vocês. Como vocês devem ter percebido, a qualidade do áudio melhorou. Isso tudo graças ao microfone novo que eu comprei na intenção de melhorar a qualidade das minhas entregas. Acho que agora isso deve valer um like, vale não? Bora lá, gurizada, ajuda nós, deixando seu like aí, se inscrevendo. Vai ajudar muito o canal e eu garanto que eu me dedicarei ainda mais conforme ele cresça. Lá ele, o canal, né? Vai que o YouTube começa a nos pagar. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O nosso vídeo começa com Rosalina encurralada por Swallow. O nosso chefão convence a garota a dividir o pão que ele recebeu do Patrick. Ela nota que se trata do pão que um tal de bispo distribui, e então guia ele para um lugar fora da vila, enquanto questiona se o nosso chefe também acredita nessa pessoa. Ela expressa que está muito feliz por encontrar outro crente, já que ela é a única na cidade que acredita nessa religião. E é como se fossem todos idiotas, porque falam que as pessoas receberiam salvação desde que acreditassem sinceramente neles. E aqui eu tenho que dizer que fiquei meio confuso com o diálogo, já que não entendi se ela está elogiando ou ridicularizando o culto. Eles chegam na entrada de uma caverna e a garota fala que ela tem a sensação sinistra cada vez que visita o local. Eles descem um lance de escadas passando por um salão, onde o pregador claramente suspeito afirma que a calamidade de Hastings foi um teste dado aos humanos por suas ações maléficas. Ele continua afirmando que aqueles que têm fé nele são pessoas honradas e escolhidas. No caso nele, não no pregador, mas na calamidade que no caso é o Swallow. A garota e o nosso chefe sentam para assistir, e o pregador fala que vai compartilhar o pão diário que supostamente foi oferecido por ele, no caso o Swallow. Swallow pensa que é apenas lavagem cerebral simples, ao que todos se levantam, enquanto Rosalina fala que eles chegaram na hora certa, que teriam comunhão. O chefe observa as pessoas recebendo o pão enquanto pensa que é o mesmo pão que o Patrick recebeu da condessa. Rosalina cochicha, falando que é um segredo, mas que o padre disse que aqueles com uma fé forte poderiam desfrutar da felicidade eterna quando ele salvasse Hastings, deixando o chefe confuso. Ela explica que o pregador falou que se eles ficassem mais próximos dele, poderão receber um sacramento ainda mais virtuoso. Swallow questiona o que isso significa, mas ela fala que não sabe e acha que receberão carne ao invés de pão. O bispo chega neles e entrega o pão para a garota. Então oferece um para Swallow, enquanto fala que é a primeira vez que eles se encontram e que espera que ele continue vindo no futuro. Enquanto pega o pão, Swallow nota algo estranho e questiona o que ele pensa que está fazendo, chamando o bispo de seu merda enquanto libera a sua aura. Ele se aproxima do bispo e sussurra no seu ouvido que não se importa com o que ele faz com os humanos e que eles não conseguem ver sua mana, mas que ele sim consegue, então que não pense em tentar fazer algo sem saber o seu lugar, fazendo o bispo perceber que ele não é humano. Rosalina e Swallow vão embora e se separam na cidade. O nosso chefe pensa que, nessa cidade isolada, um bispo de uma religião falsa aparece, usando mana desconhecida para lavar o cérebro e monitorar as pessoas. E o cara até exala energia de morto-vivo enquanto está ao lado da lei do território. Mesmo alguém como ele teria dificuldade em não perceber algo tão organizado e que definitivamente há alguém por trás de tudo isso. Enquanto ele fala que não precisa de qualquer evidência, Mel surge, provavelmente pensando que Swallow estava falando sobre tê-la notado chegando, e fala que é como esperado do grande Senhor Supremo. Mas Swallow pensa que apenas chegaram mais coisas irritantes para ele lidar. Já em outro lugar, Mels observa o estrago que o chefão fez na cidade. Swallow questiona o que aconteceu, ao que ela responde que Bathory visitou o núcleo antigo para avisar que os mortos-vivos atacariam Hastings
e que o ser responsável por isso era Erebus. O chefe fala que acha que é o cenário mais provável, mas que é apenas um palpite. Mels fala que acha que eles podem estar usando o fluxo da mana e usa uma magia de detecção para checar. Na área de descartes dos corpos, vemos o bispo parado. Ele se ajoelha e sua aparência muda, se demonstrando um guarda da masmorra do terreno de cadáveres, o Lich Simon Magus. Em meio às sombras, uma silhueta se forma, felicitando o seu fiel servo por tê-lo chamado. O Lich fala para o Senhor dos Mortos, Erebus, que precisa passar o seu último relatório, antes que o seu mestre chegue em Harstein. Ele explica que há um intruso na cidade. Erebus fala que recebeu esse relatório de Urmel e questiona se era um cavaleiro de armadura que exalava a energia dos mortos-vivos. O Lich fala que não era um cavaleiro e que parecia que ele estava conectado a uma profunda escuridão. Ele questiona ao Senhor se ele tinha alguma ideia de quem poderia ser, ao que Erebus fala que não, e que não tinha como ele estar ativo, se referindo a alguma outra entidade que nós conhecemos bem. Erebus complementa falando que, independente das variáveis, eles devem ocupar Harstein para adquirir o Império. Então ele some, deixando ao Lich o dever de resolver os problemas que surgirem. O Lich volta à sua forma humana, enquanto pensa que não importa quem possa vir, eles não podem mais impedi-los, e que não importa quem sejam os intrusos, desde que aquele monstro não venha. Enquanto isso, ainda em cima de uma casa, Suelo questiona Mels se ela consegue encontrar o conjurador da magia que ela encontrou. Ela responde que não tem como saber ao certo, mas que na maioria das vezes, para uma magia de grande escala, é comum escolher um método que mantém o fluxo da mana para o solo, e que, se eles fossem esconder, provavelmente seria no castelo do Lorde. Swallow pensa que Patrick também está lá, e ordena que Mel vá com ele, fazendo a garota tremer na base. Fala que está na hora de substituir uma das masmorras malévolas de qualquer forma. Na mansão do Lorde, Patrick retorna à porta que levava para um calabouço suspeito. Ele desce as escadas pensando que o cheiro está muito mais forte do que da última vez, e que isso era suspeito, e então se depara com um morto-vivo que o ataca imediatamente. Patrick para o cutelo do monstro com a ponta dos dedos e divide o monstro com facilidade, falando que não tem mais necessidade de fazer silêncio. Mas ele é golpeado pelas costas por um cavaleiro sem cabeça que surge de repente. Ele tenta questionar quem colocou os monstros no calabouço, mas o cavaleiro apenas ataca, fazendo Patrick pensar que era um morto-vivo ancestral com inteligência, mas que se recusava a falar. Ele finaliza o cavaleiro, falando que vai ficar com sua espada, que tinha a capacidade de corroer armas que tocava. Dentro da mansão, a senhora levantava no meio da noite para ir ao banheiro, mas é surpreendida com o nosso Cavaleiro da Morte ao seu lado. Patrick fala que era óbvio que ele estaria lá por uma razão, e fala que a senhora teria 5 minutos para explicar, mandando ela convocar o homem que estava com ela na sala do trono. Na sala, Patrick joga o capacete de Dullahan no chão e fala que o encontrou enquanto fazia uma caminhada. Lara fala que não sabe do que se trata, fazendo Patrick questionar se ela estava falando a verdade. Ele questiona o porquê de ela estar se aliando a mortos-vivos, mas ela fala que não sabe do que ele está falando, ao que o Cavaleiro da Morte fala que, se ela não está ensinando, então ela nem sabe o acordo que fez. Patrick fala que talvez ela seja incompetente, já que nem sabe o que acontece com a própria Terra. O mago suspeito tenta convencer a senhora a chamar os guardas, falando que ele não é digno de sua atenção. Mas o nosso Cavaleiro da Morte levanta sua voz,
afirmando que ele eliminou pessoalmente o Dullahan na masmorra embaixo da sua mansão, fazendo a dama questionar o mago, que fala que a sua masmorra está lotada de cadáveres e que o guerreiro na sua frente também é um morto-vivo, ao mesmo tempo que Patrick coloca sua espada no pescoço do homem. A dama grita, questionando se o cavaleiro acharia que ela acreditaria nele depois dele ter invadido sua mansão, e fala que, ao incriminar o mago, ele é quem estava ameaçando a paz de Hastings. O mago fala que Dullahan são incomuns, mesmo entre mortos-vivos, tentando convencê-los que ele não sabe nada disso. Então Patrick fala que realmente não faz sentido um monstro de alto rank estar em um lugar como esse, e que aquele era estranho porque deveria ter um ego, mas estava quieto. Então ele olhou o nome do dono da armadura e descobriu que era vice-líder da equipe de subjugação dos irmãos Machan e Harda, formada há 30 anos para subjugar o terrível morto-vivo que atacava as aldeias humanas. Então ele questiona onde está o maligno morto-vivo Erebus, chamando o mago de informante do morto-vivo. A senhora começa a suar frio e fala que não entende o que ele está falando, mas de repente o mago começa a gargalhar, fazendo ela questionar se ele não ia salvar a ela e ao território. O mago fala que sim, mas que o plano teria que mudar, e enquanto estendia a mão na direção da senhora, Patrick a corta, falando para ficarem parados. O mago então se apresenta como Urmel, e enquanto muda de forma, fala que vai passar todos no território e transformá-los em zumbi, e que tudo faz parte do plano do Lorde dos Mortos-Vivos, o Rei Imortal. Patrick fala que mortos-vivos costumam lutar em massa e que não esperava essa organização. Urmel fala que ficou interessado em Patrick assim que o viu, porque ele não estava servindo a Erebus. Patrick fala para Urmel obedecer, que ele deve saber que a pessoa que veio com ele era mais forte do que os dois lixos pensavam, e ordena um morto-vivo que comece a explicar. Urmel fala que Erebus é um ser todo-poderoso e consegue criar anciões apenas usando magia. Um ancião é um ser extremamente raro, por necessitar passar por fenômenos extremamente difíceis de ocorrer, ou ter uma quantidade enorme de ódio que o supere. O motivo deles terem isolado Hastings é para criar anciões em massa, usando os humanos com almas fracas. Eles orquestraram uma grande fome e isolamento da Terra para diminuir o espírito humano, e a religião que criaram os diminuiu ainda mais. Ele termina falando que eles pretendem destruir o Império, fazendo Patrick pensar que, se eles conseguirem, Erebus vai ganhar um poder imenso, e que o próximo objetivo deles vai ser as masmorras malévolas. De repente, Urmel usa uma magia prendendo o Cavaleiro da Morte. Ele fala que ninguém no mundo pode impedir o plano de Erebus, e que o único capaz de pará-los é o monstro ancião que não dá as caras há muito tempo. Patrick se solta e tira o capacete, enquanto pergunta se o que o Lich quer dizer é que não importa o quão grandioso é o plano, se aquele monstro ancião aparecer, tanto ele quanto Erebus irão perder. Urmel grita questionando que besteira está falando, explodindo a sala. Do meio dos escombros, surge Swallow, enquanto Patrick comenta a timing impecável do seu chefe farmador de aura. O Lich tenta atacar o nosso chefe de surpresa, mas claramente não funciona, e de quebra ele acaba tomando o counter. Patrick fala que avisou que seu camarada era muito mais forte do que eles, fazendo Urmel tremer na base, enquanto pensa que não faz sentido esse monstro estar ali. Ele nota o poder de Mels e entende que é uma rainha demônio. Então, tentando ganhar um tempo, ele pergunta a Swallow o que um monstro antigo veio fazer na cidade. Mas antes que consiga finalizar a frase, ele é explodido pela rainha demônio, que há poucas ideias na conversa. Enquanto pega fogo, Urmel grita para se curvarem, prevendo a chegada do seu rei a essa terra. Nos becos da cidade, os moradores notam uma movimentação estranha nas nuvens,
E em outro lugar vemos Totti avisando para Rosalina que eles sairão de Harshen pela manhã, falando que seu chefe não confia nos supostos cavaleiros que foram ajudar. Eles vão até a área de descarte de corpos, onde Totti fala para a garota que não vai forçá-la a ir com eles, já que seus pais estão na pilha. Ele continua dizendo que é a opção dela acreditar naquela religião suspeita, mas que, enquanto ela espera pela salvação, seus pais estão presos no meio de uma pilha de corpos, e que esse tal Deus não é o único capaz de conceder a salvação, mas que suas ações também podiam. Rosalina concorda e pega a tocha, se preparando para queimar a pilha, mas de repente o bispo surge, segurando a garota pelo braço e questionando o que ela faz nesse lugar. O braço do bispo pega fogo enquanto Totti nota que ele é um zumbi. Eles fogem do bispo enquanto os corpos começam a se mover, tentando pegar a garota. Depois de se esconderem em uma casa, Totti observava pela janela a quantidade de zumbis que surgiam. Enquanto pensa se eles conseguirão sobreviver, ele pega uma arma que estava junto a corpos na casa e pega o colar de Rosalina, falando que aquilo sempre o deixou desconfortável, e fala que, a partir de agora, se ela for colocar a fé em algo, que seja por algo que vale a pena acreditar. Então, ele sorri para a garota e sai da casa, falando para ela ficar em silêncio, não importa o que aconteça. Os zumbis avançam na sua direção, enquanto ele pensa que isso é melhor do que ficar ganancioso, achando que eles podem conseguir se esconder e os dois morrerem. Ele se joga na direção dos mortos, enquanto se desculpa pela forma que tratou a criança até agora, indo devasco heroicamente, o que me fez suar um pouco pelos olhos, mas é suor masculino, então tá de boas. Em meio à cidade, o bispo ordena o avanço do exército dos mortos, enquanto, em outro lugar, os moradores avançam em direção ao castelo do Lorde, furiosos com a situação, acreditando que a senhora é a culpada pelo céu ter ficado vermelho. Um homem ferido surge na frente dos moradores, falando que é perigoso. Ao ser ajudado pelos aldeões, ele começa a gritar que os mortos-vivos estão chegando. Um zumbi surge atacando um aldeão, mas é cortado por um cavaleiro que fala que mortos-vivos não são tão fortes e manda eles escolherem se vão lutar ou fugir. Os moradores erguem as suas armas para defender sua terra, enquanto o cavaleiro organiza as linhas, começando a luta. Longe dali, o chefe dos bandidos procura por Totti e Rosalina e acaba encontrando a garota caída no beco. Ele pergunta para a garota o que houve e onde está Totti, ao que ela começa a chorar e fala que ele tentou protegê-la e que por causa dela ele foi devasco. Um F pro herói. O capitão questiona se ele culpou a garota em algum momento e que se não fez isso, então ela não precisa se culpar, e sim agradecer. Rosalina fala que os zumbis não eram normais e que eles precisam da ajuda dos cavaleiros. O chefe entrega uma poção para a garota e manda ela ir para o castelo encontrar os nossos personagens, porque ele ficaria ali lutando com seus camaradas. Na mansão do Lorde, Patrick fala que está uma bagunça na cidade e que os humanos estão indo bem, mas que não vão aguentar muito, pois, de acordo com Urmel, haverá anciões em meio aos zumbis normais. Patrick finaliza dizendo que Erebus planejou cuidadosamente e que acha que eles devem retribuir o favor. Swallow fala que, antes disso, ele tem algo a fazer e questiona o nome da senhora do território. Ele questiona Lara se ela deseja viver, enquanto puxa pelo seu queixo, deixando claro que ele é o senhor do núcleo antigo. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, então um salve pra você, porque os de verdade eu sei quem são e os de mentira eu desconheço. Espero vocês na próxima e falou!